Fala, Caixinhas, tudo de boa? O episódio 4 de Dragon Ball Daima já foi lançado e nele a gente viu muita coisa interessante. Inclusive tivemos a noção de qual é o nível de poder de alguns personagens lá do Reino dos Demônios. E talvez até tenhamos descoberto personagens lá que superam até mesmo o Majin Buu. Que loucura é essa aí, mano? Que loucura é essa que tá acontecendo em Dragon Ball Daima? Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou explicar tudo isso que eu tô falando. Mantenham-se ligados no canal e bora pro vídeo. O episódio 4 se chama Tagarela. O episódio começa com o Goku, o Kaioshin e o Glório desesperados com o roubo da nave do Glório. Depois disso eles precisam seguir a viagem a pé, com o Glório dizendo que eles vão precisar encontrar algum outro veículo. O Goku sugere que eles poderiam ir voando porque seria bem mais rápido, mas o Glório avisa que voar ali é muito cansativo por causa do ar pesado. E o Goku acaba confirmando isso e concorda com ele. Na minha opinião, essa foi uma ideia muito interessante do anime, já que o fato de eles não poderem voar e o Goku e os outros precisarem viajar pelo chão lembra muito o Dragon Ball clássico, onde o Goku não podia voar e precisava viajar a pé ou com algum tipo de veículo. Além disso, o fato de não poderem voar muito bem torna a exploração ainda mais interessante e desafiadora, como por exemplo na cena seguinte desse episódio, onde a gente tem uma cena onde eles precisam atravessar um precipício com várias pedras flutuando entre uma beirada e a outra, e abaixo tem o Mar das Trevas. No episódio passado a gente descobriu que se cair ali, você morre. Daí eles vão atravessar esse precipício voando, mas de repente um monstro que parece um peixe dragão sai do Mar das Trevas e ataca eles. Como o Goku não tá conseguindo voar muito bem, ele tem um pouco de dificuldade, mas então o Glório assume a responsabilidade e dá uma batalha dura nesse monstro. Se o Goku pudesse voar normalmente, provavelmente o Glório não seria necessário nessa cena e a gente perderia essa chance de ver ele brilhar. Essa cena também trouxe uma revelação muito importante sobre o nível de poder do Glório, galera. O Glório derrotou esse monstro com uma facilidade incrível, impressionando o Goku e o Kaioshin, inclusive com o Goku dizendo que o Glório provavelmente é mais forte do que o Shin. De acordo com as informações oficiais, o nível de poder do Kaioshin é bem semelhante ao do Goku no final da Saga do Céu. E se esse for o caso, a gente já pode deduzir que o Glório tem pelo menos um nível de poder entre o Super Saiyajin Full Power e o Super Saiyajin 2 da Saga do Céu. Isso no mínimo. Isso é só um pouco abaixo do poder do Céu, que foi dito ser tão poderoso quanto o próprio Daburá. E se for isso mesmo, galera, o Glório ele estaria quase no mesmo nível do Rei Supremo dos Demônios Daburá. Cara, isso é loucura. Quem é esse cara, mano? Qual que é a identidade e os segredos desse Majin? Ele parece só um Majin normal, mas parece que ele tá no topo do nível de poder do mundo Makai. Isso é loucura. E continuando com o episódio, chega a vez do Goku mostrar um pouquinho da sua força. Isso acontece quando um Majin que parece uma espécie de ogro ataca eles. E o Goku, mesmo com um corpo muito pesado por causa do ar, consegue esquivar dos ataques desse ogro e nocauteia ele com um ataque só. Mas o que impressionou o Glório foi o fato do Goku notar a presença desse Majin antes dele aparecer, enquanto o Glório não percebeu nada. Então eles falam pro Glório sobre a habilidade de sentir o Ki, que o Glório aparentemente não conhecia, já que ele nem sabe o que é o Ki. E isso provavelmente vai ser uma informação muito importante pro futuro. Então é bom a gente lembrar disso aí. E vale lembrar que recentemente aqui no canal eu falei sobre isso, sobre a capacidade de sentir o Ki é algo extremamente raro no universo de Dragon Ball. Então se você não viu, o link vai estar aqui na descrição. Galera, tá tudo se encaixando. E aí, então eles continuam andando por um tempo até que eles encontram um restaurante e decidem ir comer lá. E nessa cena a gente vê um pouco mais sobre a culinária do mundo Makai, com o Goku gostando mais de algumas coisas e menos de outras. Mas o mais importante é que o Glório tá pretendendo arrumar um novo veículo ali. Ele pergunta pro cara que parece ser o dono do restaurante se ele tem algum veículo, tipo uma nave. O velho responde que não, mas diz que ele pode vender uma tal de semente dos céus. O velho a princípio quer vender por um preço muito caro, mas aí o Glório dá aquele jeitinho e ele consegue por um preço muito menor. Enquanto isso, em outro ponto do restaurante, o Goku e o Kaioshin estão olhando algumas especiarias e encontram um inseto que a dona do restaurante diz ser um tipo de inseto medicinal, que segundo ela
Quem come esse inseto recupera as energias. E é claro que o Goku logo associa esse inseto com a semente dos deuses. Só que parece que, diferente da semente dos deuses que matam a fome, restauram as energias e todos os ferimentos de uma vez só, cada um desses insetos tem uma função específica. Tem inseto da beleza, tem inseto para dor de cabeça e por aí vai. É uma farmácia de insetos. O mais curioso, sem dúvidas, é o que a mulher do restaurante chama de inseto adesivo, que é um tipo de inseto que, se duas pessoas comerem, podem se fundir por um tempo e ficarem mais fortes, ou seja, é um inseto fusão. O Goku fica muito animado, principalmente por causa do inseto adesivo, e pede pro Glório comprar esses insetinhos aí, e então o Glório decide levar alguns insetos com eles. Ou seja, nesse momento, o Goku tem em suas mãos um inseto que permite a fusão com outras pessoas, e isso abre uma grande possibilidade para fusões em Dragon Ball Daima. O mais interessante dessa cena é que aparece uma imagem representando essa fusão. E lá a gente tem 3 personagens lado a lado, com os guerreiros da lateral encostando na figura central. E o resultado é um super guerreiro com um tamanho gigantesco. Essa cena pode sugerir que o anime vai trazer pela primeira vez uma fusão tripla. Muitos fãs ainda não estão acreditando na possibilidade da gente ter uma fusão tripla, mas tem alguns indícios fortíssimos que podem indicar que até 3 guerreiros podem se fundir com esse inseto adesivo. Por exemplo, tanto a fusão Potara quanto a fusão Metamoro foram feitas com a limitação de 2 pessoas, pois para Potara precisa de um par de brincos, e para Metamoro você precisa estar em sincronia com o seu parceiro e sua dupla de dança. Já a fusão pelo inseto adesivo retira completamente essa obrigação de que só pode ser feita em dupla, pois basta as pessoas comerem esse inseto e se encostarem, e isso abre espaço sim para uma possível fusão com 3 pessoas. É só elas comerem o inseto e as 3 se encostarem em seguida. Pronto, fusão. Outro grande indício que a gente tá prestes a ver uma fusão tripla em Dragon Ball Daima acontece lá no arco do Moro de Dragon Ball Super, mais especificamente no capítulo 57 do mangá. Lá a gente vê um caso que mostra perfeitamente o quão possível é isso. Lá aparecem 3 guerreiras aliadas do Moro e elas estão enfrentando o Mestre Kami. E apesar delas terem orelhas pontudas e serem Majins do reino dos demônios, elas levaram uma surra e foram completamente humilhadas pelo Mestre Kami. O velho ainda estava vendado e ainda era muito mais rápido e muito mais preciso, forte, humilhou completamente as 3. Daí uma dessas guerreiras, após ver que não ia vencer o velho, chega nas suas amigas e fala: tá na hora da gente fazer aquela técnica. E logo depois, as 3 guerreiras simplesmente se tornam uma super guerreira gigantesca. O detalhe curioso é que o Toyotaro escondeu na época como foi que elas se fundiram. Como foi? Se foi por dança, brinco, não mostrou, galera. Simplesmente cortou a cena e só reapareceu com elas fundidas. E vendo essa imagem do episódio 4 de Dragon Ball Daima, dá pra ver como tudo se encaixa. 3 guerreiros se tornando um guerreiro gigantesco. Isso aconteceu no mangá de Dragon Ball Super, galera, onde 3 Majins fizeram isso. E essa fusão ficou tão poderosa que deu uma surra no Mestre Kami e no próprio Kuririn. E cara, os dois tiveram que se esconder porque não tava conseguindo fazer nada contra essa fusão. Ou seja, galera, é bem possível que o Toyotaro só não tenha mostrado pra gente como é que essas 3 Majins se fundiram, porque essa ideia já estava planejada para ser explicada no Dragon Ball Daima. E a explicação é comendo esse inseto adesivo. E essa abordagem é muito criativa. Como Dragon Ball Daima se passa um ano após a saga do Majin Buu e antes dos eventos do Dragon Ball Super, isso fez muitos fãs pensarem no início que a gente não veria nenhum tipo de fusão, pois na saga do Goku Black de Dragon Ball Super, o Goku e o Vegeta dão a entender que a última vez que eles fizeram a fusão Potara e usaram os brincos foi lá na saga do Majin Buu, ou seja, a fusão Potara não poderia ser usada no Dragon Ball Daima, senão causaria uma incoerência. Então o Vegeta já estava fora da jogada desde que foi anunciado que o Daima acontecia antes do Super. Já a fusão Metamoro, bem, o Vegeta não sabia os passos até o filme do Broly, então se o Godita aparecesse no Daima também seria muito incoerente, pois o Vegeta só foi aprender isso no filme do Broly. Então, para acontecer uma fusão, eles tinham que introduzir um novo tipo de fusão, e introduzir o inseto adesivo em Dragon Ball Daima foi uma ideia genial, pois eles encontraram uma forma de fundir o Goku e o Vegeta sem criar nenhum tipo de incoerência com os eventos de Dragon Ball Super. Eu tô aqui mostrando pra vocês como é possível ter uma fusão tripla e tudo mais, mas também é bem possível que a gente tenha uma terceira versão do Goku e do Vegeta se fundindo. A gente já teve o Godita
Vegeta, o Vegito, o Veku agora? Não sei. Qual nome vocês dariam pra uma terceira fusão do Goku e do Vegeta? Comenta aqui embaixo. Mas sinceramente eu confesso que eu gostaria de ver sim uma fusão tripla acontecendo no anime. Imagina que legal uma fusão do Goku, do Vegeta, do Piccolo, ou talvez o Goku, o Vegeta e o Glório. Cara, isso seria realmente insano. Mas eu também fiquei curioso. Comenta aqui embaixo também que tipo de fusão você gostaria de ver nesse anime. Uma fusão tripla, uma nova versão do Goku e do Vegeta se fundindo. Tô bem curioso pra falar a verdade. Depois disso, eles vão pra fora da loja pra usar essa tal semente dos céus, com o velho fazendo um escândalo enorme, parecendo até que aquilo era um show ou alguma coisa do tipo. A mulher traz a tal semente, que parece uma espécie de canhão em forma de planta, e quando eles perguntam o que é aquilo, o Glório diz que essa semente dos céus é a semente de uma flor chamada Grande Flor do Demônio. E quando o Shin percebe o que vai acontecer, ele não fica tão animado. Parece que a semente do céu é basicamente um canhão ou um tipo de míssil. Se a gente for considerar o formato, o Goku, o Glório e o Kaioshin simplesmente ficaram em cima de um míssil e foram disparados numa grande velocidade. Porém, uma coisa que me incomodou bastante nessa cena foi o fato que a distância que eles precisaram percorrer foi de apenas 120 km. E eles precisaram de um canhão para arremessar essa pilastra. Galera, o tal Pai Pai lá no Dragon Ball clássico arremessava uma pilastra de pedra a mais de 2.000 km usando apenas sua força bruta. Porque o Glório, o Kaioshin ou até mesmo o Goku não pegaram essa semente dos céus e arremessaram, galera. O tal Pai Pai arremessou uma pilastra de pedra que provavelmente é muito mais pesada do que essa semente aí, a uma distância 20 vezes maior, e isso tudo com um poder de luta de 110. Se você me falar que nenhum desses três é mais forte que o tal Pai Pai, você tá de sacanagem. Acabou de ser dito que o Glório é mais poderoso que o Shin, e o Shin já foi dito ser tão poderoso quanto o Goku no final da Saga do Céu. Só pra vocês terem uma noção, o último poder de luta que tivemos de forma oficial do Goku foi ainda na Saga do Freeza, e naquela saga, na sua forma base, ele tinha 3 milhões de poder, ou seja, ele era mais de 27 mil vezes mais poderoso que o tal Pai Pai. Ou seja, se o tal Pai Pai com 110 de poder arremessou a mais de 2.000 km de distância, o Goku base da Saga do Freeza com 3 milhões jogaria a mesma pilastra para 62.727.900 km de distância, galera. Para vocês terem uma ideia, isso seria o equivalente a 1.565 voltas no planeta Terra. Se o Goku base da Saga do Freeza arremessasse essa semente, com toda certeza ela ia cruzar todo o terceiro mundo dos demônios, galera. Isso eu tô falando do Goku da Saga do Freeza. Imagina o Goku da Saga do Majin Buu. Cara, arremessar por 120 km não é nada desde a saga clássica de Dragon Ball. Isso coloca a força do Glório, do Kaioshin e do Goku abaixo do próprio tal Pai Pai. Isso é inacreditável. E muita gente pode falar que é por causa do ar pesado que tem ali no terceiro mundo, mas galera, o quão pesado esse ar tem que ser? Qual é o nível da gravidade desse ar, galera? Porque se a gente colocar o tal Pai Pai em uma gravidade 20 vezes aumentada, ele ainda assim vai conseguir arremessar essa semente a mais de 120 km. Então imagina o que o Goku não conseguiria fazer. Você acha mesmo que esse canhão ele tem mais poder e mais potência que o Goku que derrotou o Majin Buu? É só pegar a semente do céu e disparar na cabeça do Rigoma. Pronto, acabou a saga. Enfim, galera, eu achei uma pequena incoerência aí, mas me diga vocês, o que você achou dessa cena aí? O Goku ficou absurdamente mais fraco ou eles simplesmente erraram no nível de poder? Uma coisa que me chamou a atenção foi o medo do Kaioshin ao descobrir que a semente não tinha controle e que eles iam simplesmente cair em algum lugar. Tudo bem que a cena é pra ser cômica, mas eu acho meio estranho um deus com o nível de poder do Kaioshin, que já sabe voar há milhões de anos, ter medo de um míssil. Não é como se ele fosse espatifar todo no chão junto com a semente, já que ele pode voar, galera. É só ele pular e levitar quando saísse da semente e pronto. Tanto é que foi o que eles fizeram, né? Eu não sei se eu tô sendo meio chato, já que, como eu disse, é pra ser uma cena de comédia. Mas sei lá, mano, sendo alívio cômico ou não, eu acho meio incoerente com o nível de poder que esses personagens têm em Dragon Ball.
E depois que eles conseguem atravessar, o Glório comenta que eles conseguiram avançar bastante no trajeto, mas quando perguntam quanto falta para chegar no castelo do rei do terceiro mundo dos demônios, ele diz que ainda falta meio dia de caminhada. O Goku dá a ideia deles irem voando e caso eles se sintam cansados, eles comem um daqueles insetos e tá tudo bem. Mas o Kaioshin recusa dizendo que ele não gosta de insetos e o Glório também não. Pelo amor de Deus, galera. Aí eu fico pensando, o Dendê tá correndo risco de vida. Eles não vão na velocidade total, que é voando, porque eles têm nojo de inseto. Prioridades, né, galera? Prioridades, é isso aí. Mas o fato deles deixarem bem claro que o Kaioshin e o Glório não querem saber de insetos vai ser importante sim em algum momento nos próximos episódios. Bora esperar pra gente ver. Vale lembrar que o Vegeta, ele também não é muito fã de inseto, ele tem nojo de inseto. Então pode ser que quando chegar a hora dessa fusão acontecer, vai ser algo muito cômico, igual aconteceu em todas as outras vezes que o Goku tentou se fundir com o Vegeta. O Vegeta não queria colocar brinco, o Vegeta não queria dançar, e agora o Vegeta não vai querer colocar um inseto na boca, né? Então vai ser o mesmo alívio cômico de sempre. E conforme eles continuam avançando, o Goku se lembra que o Piccolo mencionou que existem esferas do dragão no reino dos demônios. Aí o Glório confirma e diz que elas podem ser chamadas de as esferas originais, indicando que são as primeiras esferas do dragão. Isso segundo o Glório. E essa cena abriu um novo questionamento pra gente. Quem tá por dentro dos assuntos do fandom de Dragon Ball sabe que tá rolando um grande debate se Dragon Ball Daima tá considerando ou não o Dragon Ball Super. Em alguns pontos, o Dragon Ball Daima parece sim considerar o Dragon Ball Super, como por exemplo, quando é mencionado que existe mais de um universo. Porém, em outros pontos, o Daima parece desconsiderar completamente os eventos de Dragon Ball Super, como por exemplo, na questão da forma como a fusão do Kaioshin e do Kibito foi desfeita, aonde no Daima eles entraram no corpo do Majin Buu e em Dragon Ball Super eles pediram para as esferas do dragão para se separarem. Mas também vale lembrar que até o final de Dragon Ball Daima ainda tem muita coisa para acontecer. E sim, existe possibilidade do Shin voltar a se fundir com o Kibito, e dessa forma eles vão começar Dragon Ball Super fundidos. Ah, Gustavo, mas por que eles não entraram no Majin Buu de novo e desfizeram a fusão? Por que eles precisaram pedir para as esferas do dragão para isso? Galera, se você for lá na saga do Freeza Dourado de Dragon Ball Super, você vai perceber que o Majin Buu entrou em hibernação. O cara tá dormindo, e quando esse gordinho começa a dormir, ele pode dormir por anos, galera. Então é bem possível que quando o Kibito e o Shin se fundiram no final do Dragon Ball Daima, isso é a teoria, é o que eu acredito que vai acontecer, no Dragon Ball Super, o Majin Buu estava dormindo durante todos as primeiras sagas ali. Então não tinha como eles entrarem no Majin Buu e se separarem. E a única alternativa foi pedir para as esferas do dragão. É bem simples, galera. Então por mais que pareçam incoerência que os eventos do Super estão sendo descartados, o Dragon Ball Daima tem todas as cartas possíveis para fazer tudo se tornar coerente de novo. É só eles usarem a mesma desculpa que eu acabei de falar pra vocês. Pronto, tá resolvido. E nessa cena do Glório falando que as esferas do mundo Makai são as esferas originais, levantou ainda mais o debate se o Dragon Ball Super vai ser ou não desconsiderado. Galera, pra falar bem a verdade pra vocês, pra mim isso não tem a menor possibilidade, não faz o menor sentido, zero, não tem como o Dragon Ball Super ser desconsiderado, não tem como. O Dragon Ball Super vai continuar sendo canônico pra sempre, galera. Não tem essa de vou desconsiderar os... É canônico, galera. E até mesmo essa informação de que as esferas do mundo Makai são as originais faz muito sentido com a própria narrativa do Dragon Ball Super. Pois pelo que a gente sabe, as esferas do dragão que foram criadas pelos Namekuseidins foram feitas através de fragmentos das super esferas do dragão. E é bem fácil de compreender toda essa situação. Os orbes do desejo, as super esferas do dragão, foram criadas pelos Arama lá no ano 41 do calendário divino. E muitos anos depois, os Namekuseidins fizeram suas próprias esferas do dragão com os fragmentos dessas super esferas. E sabemos que todos os Namekuseidins vieram do reino dos demônios. E isso quer dizer que as esferas originais dos Namekuseidins são do reino dos demônios.
As Super Esferas do Dragão foram os primeiros artefatos mágicos que poderiam realizar um pedido. E as esferas originais, que foram feitas através dos fragmentos das Super Esferas, são essas do mundo Makai. Então é por isso que o Glório chamou ela de esferas originais. Então, diferente do que muita gente está acreditando e debatendo na internet, não existe nenhum tipo de incoerência nessa cena. E então o Goku pergunta como é que eles encontram essas esferas. E o Glório diz que eles não precisam encontrar, porque todo mundo já sabe aonde é que elas estão. Existem 3 mundos no reino dos demônios, e cada esfera tá num local específico de cada mundo, e elas são guardadas pelos guerreiros Tamagamis. Daí o Goku e o Kaioshin querem saber mais sobre esses Tamagamis e pergunta se é só derrotar eles que você vai ter as esferas. O Glório diz que sim, mas que eles são muito fortes. E é claro que o Goku se anima com essa ideia, dizendo que pode ser divertido ir atrás das esferas e derrotar esses Tamagamis. Mas o Glório diz que o Goku não pode fazer isso, já que até onde ele sabe, ninguém nunca foi capaz de reunir todas as 3 esferas. E isso levanta uma questão sobre qual é realmente o nível de poder dos Tamagamis. A gente sabe que o Glório conhece a informação de que o Goku foi um dos principais responsáveis pela derrota do Majin Buu, mas mesmo assim ele parece ter dúvidas se o Goku poderia reunir as esferas do dragão. Ou seja, na visão do Glório, derrotar os Tamagamis parece ser uma missão mais complicada do que derrotar o Majin Buu. Pra mim existem 2 caminhos que eles podem seguir a partir de agora. Ou o Glório não tem noção nenhuma do nível de poder do Majin Buu, ou os Tamagamis são de fato muito mais fortes do que o próprio Majin Buu. E talvez exista uma terceira opção, mas eu não consegui pensar em nada agora, mas enfim. E então o Goku diz que se eles puderem reunir as esferas do dragão do mundo Makai, eles poderiam voltar a ser adultos. E o Glório ainda acrescenta que eles também poderiam usar elas para resgatar o Dendê e depois usar as esferas da Terra para voltarem ao normal. E com isso o Goku decide que a melhor coisa para se fazer é ir atrás das esferas do dragão. E o Glório acaba concordando. Mas isso faz rolar um climão entre o Glório e o Kaioshin, com o Shin claramente ficando com dúvidas sobre as intenções do Glório. Se o Glório concordou com a ideia deles irem atrás das esferas do dragão, isso significa que ele acredita sim que o Goku pode derrotar os Tamagamis, ou então ele nem iria querer perder tempo com isso. Se esse é o caso, talvez o Glório tenha colocado aquela dúvida no início da conversa para simplesmente deixar o Goku animado com o poder dos Tamagamis e querer ir atrás das esferas. Ou seja, o Glório meio que estaria manipulando o Goku para querer ir atrás das esferas do dragão. Muita gente poderia argumentar que o Glório não conhece o Goku o suficiente para saber como manipular ele, mas galera, não precisa conhecer muito o Goku para entender como a mente dele funciona, né? E o Glório já mostrou ser um cara muito esperto. Isso se confirma quando a gente vê que no momento em que o Kaioshin concorda em ir atrás das esferas, o Glório se vira dando um sorriso, mostrando que ele de fato queria que isso acontecesse. Então sim, é muito possível que o Glório queira as esferas do dragão e manipulou o Goku para querer ir atrás delas. E é exatamente isso que tá incomodando o Kaioshin. Na cena seguinte, o Goku consegue avistar uma cidade e eles decidem ir até lá. Quando eles chegam na cidade, eles veem que tem alguma coisa diferente acontecendo. Além dos cidadãos, tem uns caras usando armas e armaduras, e o Glório se esconde assim que os vê, chamando eles de polícia militar do rei dos demônios, Goma. O comandante do grupo diz que tá ali para cobrar os impostos, e que o rei Goma decidiu aumentar a contribuição para 3 moedas de ouro, que pela reação da multidão parece ser um valor bem alto por ali. Ele diz que quem não pagar vai perder 3 anos de vida por moeda. Daí uma pessoa na multidão tenta correr, mas o policial diz que não adianta fugir, já que todos eles estão usando colares que revelam a localização. E com a tecnologia mágica, ele ativa o colar do fugitivo, que é levado à força de volta. E depois adverte que quem tentar escapar pode perder 10 anos de vida. E então o povo começa a pagar o imposto. Um velho que não tem moedas pede piedade, mas os policiais simplesmente ignoram e estão prestes a sugar a vida dele, quando de repente uma menina misteriosa aparece e ameaça os soldados com uma bomba de wasabi caseira. Ela joga a bomba, mas a bomba falha, e então ela sai correndo derrubando um monte de soldado com um taser. Ela é capturada novamente, mas o Goku, indignado com aquela situação, usa o bastão mágico para derrubar vários soldados. A menina aproveita a oportunidade e
escapa. Os policiais começam a atacar o Goku, que se defende e contra-ataca com o bastão mágico. Ele se afasta, mas os soldados usam armas laser. O Goku continua batalhando, distribuindo pauladas e finalizando com um golpe muito poderoso. Assustado, o chefe dos policiais pergunta quem é o Goku, mas então o Glório e o Kaioshin chamam o Goku para ir embora. E então eles escapam da cidade. E depois dessa fuga, o Glório reclama que agora o Goku é um fugitivo. Mas ele responde que ele não teve escolha, né? Nesse momento, a menina de antes aparece e revela o seu rosto. E não é surpresa pra ninguém. É a menina que apareceu na abertura e nos materiais divulgados. Eu confesso que eu achei que ela teria sido a responsável pelo roubo da nave do Glório, mas a introdução dela foi bem diferente. Ela parece uma aspirante a uma heroína rebelde que gosta de inventar algumas bugigangas e confrontar o sistema. E é muito fácil de imaginar que quando a Bulma chegar no mundo Makai, a Bulma e ela vão se dar muito bem, assim como apareceu na própria abertura. E por fim, depois do encerramento, temos uma prévia do próximo episódio, que mostra o Goma falando, o Goku lutando contra Majins e um guerreiro sombrio com uma massa de guerra. E o próximo episódio será intitulado Pansy, que é o nome dessa garotinha que apareceu no final desse episódio. E galera, pra finalizar esse vídeo, eu gostaria de falar algumas referências que esse episódio fez com o Dragon Ball GT. Galera, até agora, o Dragon Ball Daima tá parecendo o Dragon Ball GT que deu certo. Literalmente tem várias ideias do GT que eles estão colocando nesses episódios do Daima, só que de uma forma muito mais interessante. Como, por exemplo, as que eu vou citar agora. O Goku se torna criança no primeiro episódio. Isso aconteceu tanto no Daima quanto no GT. No Dragon Ball GT, a nave só tinha espaço para 3 pessoas. E no Dragon Ball Daima, isso aconteceu também. A nave dos personagens do GT foi roubada no episódio 3. E a nave dos personagens do Dragon Ball Daima foi roubada no episódio 3. No episódio 4, o Goku se torna um fugitivo lá no Dragon Ball GT. E no episódio 4 de Dragon Ball Daima, o Goku acabou de se tornar um fugitivo. E nos dois animes, o Goku encontra com pessoas que tá sofrendo com altas taxas. É claro que os acontecimentos são bem diferentes, não são os mesmos, porém pra mim tá bem nítido que eles estão se inspirando em alguns eventos do GT. Então esse foi o episódio 4 de Dragon Ball Daima. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam e se vocês gostaram, qual nota vocês dariam de 0 a 10. Na minha opinião foi um episódio nota 7 ou nota 8. Teve muito mais ação do que os episódios anteriores e uma animação muito bem feita em todas as cenas de luta. Além disso, essa exploração no Reino dos Demônios tá bem legal e bem divertida. Deixe um like nesse vídeo, se inscreva no canal para ter mais vídeos de Dragon Ball Daima aqui no canal e compartilhe esse vídeo com alguém que você conhece que gosta de Dragon Ball. Obrigado a todo mundo que ficou comigo até o final e vejo vocês no próximo vídeo. Fui!